Nós estamos acompanhando, acho que o mundo todo está acompanhando, mais uma reunião daquelas que trata da questão do aquecimento global. E a gente vê ano a ano o pessoal dizendo, olha, vai acontecer, olha, vai acontecer, olha, vai acontecer. E parece que a gente tem ouvidos moucos, né? A gente faz ouvido, chama-se ouvido de mercador. A gente não está levando isso muito a sério. Parece que é uma coisa de filme de ficção científica, de coisas de algumas pessoas ou ecochatos, ou amalucados, ou por aí fora. No entanto, a gente tem registrado, o mundo todo tem registrado, uma série de descompensações do clima, descompensações nas temperaturas vividas pelo planeta, e são fatos reais. Mas nós continuamos aí queimando petróleo, por incrível que pareça. Eu imaginava que a gente já tivesse atingido o pico do consumo de petróleo e derivados de petróleo no mundo. Mas eu vi que recentemente até aqueles países que acham que são os bonzinhos acabaram liberando novas prospecções de petróleo lá no Mar do Norte. Envolve quem? Noruega, Dinamarca, o Reino Unido e por aí afora. Então significa o seguinte, o consumo de petróleo não para de subir. Ele continua subindo. Ele não se estabilizou. Ainda que a indústria automobilística, que é a grande vilã desse momento, logicamente que ela fabrica porque tem mercado, se não tivesse mercado ela não fabricava, ela continua com os seus carros chamados motores de combustão interna. São os motores a gasolina, os motores a diesel, e aqui no Brasil nós temos ainda uma atenuante, que é a utilização do motor de combustão interna movido ao etanol, que polui menos do que a gasolina e menos do que o diesel. Mas tem duas coisas para a gente pensar. Primeiro, o pessoal só usa etanol se ele for compensador. E para ser compensador é muito fácil. Você chega na bomba de gasolina, divide lá o preço da gasolina pelo etanol, se der 0,7 ou menos é compensador. Se não der 0,7, der 0,8, pronto, já não é mais compensador, bota a gasolina e vamos então poluir por aí. E o outro é uma questão também bastante polêmica aqui na cidade de São Paulo, que já foi explicada aqui no jornal. O grande poluidor é o motor diesel. Ainda que alguns ônibus escrevem lá, motor Euro Diesel 5, né? Mais limpo. É mais limpo, pero no mucho. Mas é motor diesel. E a frota toda é diesel. Não estou nem falando dos caminhões, estou falando dos ônibus dentro da cidade de São Paulo. E aí vem aí a prefeitura dizendo, não. Temos aí agora uma regulamentação que os novos ônibus deverão ser movidos a eletricidade. E aí foi conversado aqui com o representante das empresas de ônibus, participou do jornal, dizendo assim, mas quem é que vai pagar aí a diferença? E aqueles ônibus que já foram contratados, que estão sendo fabricados para serem colocados nas ruas de São Paulo? Bom, segundo a prefeitura, não pode entrar mais ônibus diesel na cidade. E seria interessante o seguinte, eu estou falando da cidade de São Paulo, seria interessante que as cidades da região da Grande São Paulo, porque está tudo misturado, você encosta São Paulo em São Caetano em Santo André, São Paulo em Guarulhos, você só sabe que mudou porque tem uma placa lá. Você pega, por exemplo, lá a região da Marechal Tito, que vai para a Zona Leste, você não sabe onde começa São Paulo, onde começa Itaquá, e onde acaba Itaquá e começa Poá, e vai por aí, está tudo ligado. Então seria interessante que outras prefeituras da região da Grande São Paulo, salvo engano são 30 e tantas, entrassem também nessa história para tentar diminuir a oferta de poluição na região da Grande São Paulo. Agora são 8 horas e 46 minutos. Bom, mas o pessoal está reunido, né, lá numa cidade do Egito, num balneário chamado Sharm el-Sheikh. Os líderes mundiais estão por lá. E nós pedimos ao professor Jorge Romano Schutt, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, para conversar um pouco conosco. Professor Jorge, muito obrigado pela sua gentileza por participar aqui do Jornal da Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu sou ouvintes da Rádio Nova Brasil. Prazer conversar com você. Professor, parece que o ano passado foi em Glasgow, agora foi no Egito. O ano que vem vai ser em outro local do mundo. Parece que é muito mais um happening do que um avanço. Estou enganado? Está um pouquinho enganado e um pouquinho está certo. Veja, as mudanças vão muito devagar mesmo. Mas sem essas pressões, porque não tem só as lideranças mundiais, também tem grupos ambientais, cientistas, grupos das populações indígenas, lideranças empresariais, jornalistas. Então o assunto está na pauta. Se não tivesse essa COP, talvez você mesmo não teria pautado esse assunto. Então, a pressão
ele vai aumentando. A questão é que, embora o problema seja claro, né, e visível, né, inclusive com as grandes inundações no Paquistão, o calor desproporcional na Europa, tudo isso, mas não é uma questão de apertar o botão, aí se resolve tudo, porque é uma questão extremamente complexa, e você já mencionou um pouco a questão do financiamento, a questão quem paga, é um conflito distributivo forte. Não, há o avanço das energias renováveis é o mais expressivo, o que mais cresce são as energias renováveis no mundo todo, apesar que a matriz, o ponto de partida, é extremamente ligado a petróleo, gás e carvão. Então, o que a gente pode dizer, há mudança sim, mas muito devagar, e devagar demais, para evitar ou até diminuir futuros desastres ambientais. Essa é a contradição. Agora, professor Jorge, como pressionar as duas maiores economias do mundo, americana e chinesa, que são exatamente os que mais poluem pelo carvão e pelo uso do petróleo? Pois é, mas não são só eles, é também a Europa, a gente viu na guerra da Ucrânia, embora a Europa seja o mais, se coloca como líder dessa questão da transição energética, a gente viu que a Alemanha, diante da guerra da Ucrânia, de repente a gente descobre que eles estavam não só importando petróleo e gás, mas também carvão da Rússia. Então, a pressão tem que vir realmente da sociedade civil, da academia, e os eventos catastróficos que a gente está assistindo, eles também vão pressionar mais. O problema é que, enquanto se pode fazer muito dinheiro ainda com o setor do petróleo e gás, por exemplo, esse ano, os lucros das empresas petrolíferas foram extraordinários. E, então, se os governos não tomam decisões mais firmes, por exemplo, começar impostos específicos, usar esse dinheiro para fazer a transição e também investir mais em tecnologia, embora alguns grupos ambientalistas não acreditem que haja uma solução tecnológica, mas é importantíssimo aumentar as pesquisas de tecnologia para avançar mais, porque ainda falta muito. E a solução, em teoria, melhor seria mudar nosso padrão de consumo. Isso, evidentemente, é imobiliário. Mas o problema é que isso não tem viabilidade política. Se a gente propõe, vamos deixar de usar o carro, ou vamos, enfim, diminuir a poluição, diminuindo as indústrias, isso não tem viabilidade política. Então, o consumo, o crescimento da população, nós estamos agora com 8 bilhões de pessoas no mundo, mas vamos chegar a 12 bilhões, em 2 décadas, 3 décadas. Então, a pressão vai aumentando. Então, apostar nas tecnologias que já existem, como energia solar, energia eólica, é um caminho que está sendo perseguido, mas não vai dar a solução final. Esse é o problema. Então, portanto, a gente precisa investir muito mais em pesquisa e desenvolvimento. E isso é uma tarefa dos governos também. Perfeito. Professor Jorge Romano Schuth. Professor, muito obrigado por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Obrigado a você, sempre à disposição. Um abraço. Muito obrigado. Professor Jorge Romano Schuth, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. A questão é a seguinte, será que eu vou abrir mão do meu consumo, do carro novo, do plástico, da garrafinha de PET? E aí? É uma consciência geral, né, Heródoto? Agora, muito importante isso que ele falou também, do investimento em pesquisa. Sem dúvida. Tem que... Sem dúvida. Mundial, global. Exatamente.